Evangelho do 19º domingo do tempo comum, ano A, Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 33. Logo depois, Jesus deu ordem aos discípulos para entrarem no barco e irem na frente, para o outro lado do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois que mandou o povo embora, Jesus subiu a um monte para orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali, só. Nesse momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra eles. Já de madrugada, entre 3 e 6 horas, Jesus foi até os discípulos, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram com medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro falou: "Se é o Senhor que está aí, mande-me andar em cima da água até onde o Senhor está." "Venha", respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Quando ele sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Senhor, salve-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como a sua fé é pequena, por que é que você duvidou?" Então os dois entraram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: "De fato, o Senhor é o Filho de Deus." Palavra da salvação. Jesus, mais uma vez, se manifesta aos seus discípulos. Depois de multiplicar os pães e os peixes, ele despede a multidão e sobe sozinho ao monte para rezar. Despedir os discípulos significa não dar a eles a oportunidade de sentirem orgulho pelo que fizeram, ajudando na partilha dos pães. Jesus, manso e humilde de coração, quer que seus discípulos não caiam nesta tentação, e por isso ordena que sigam em frente, velejando pelo mar de Genezaré, em direção à outra margem, para a terra dos pagãos, para talvez ensinarem a outros o ato da partilha e da solidariedade que aprenderam. O fato de sair de um lugar seguro rumo ao desconhecido para levar os ensinamentos de Jesus muitas vezes causa medo, e esse deslocamento é semelhante à travessia dos discípulos pelo mar de Genezaré. As forças contrárias que dificultam a trajetória representam a resistência ao projeto de Deus. A fragilidade da barca à noite e o vento contrário dão a dimensão exata dos desafios enfrentados pelas comunidades cristãs. O mar fala da dimensão do cristianismo que se abre, rompendo caminhos desconhecidos. O contato com a palavra de Deus dá coragem e afasta o temor, e o milagre acontece no caminho em meio aos desafios. O cristão participa do plano de Deus mesmo diante das oposições e perseguições da sociedade, que rejeita o projeto. E não é o risco que faz afundar o projeto, mas a dúvida que paralisa. Quem enfrenta os desafios arrisca errar, mas quem não arrisca, erra sempre. Já era alta madrugada quando Jesus vai até os discípulos andando sobre a água, numa possibilidade que só pertencia a Deus. Os discípulos acreditam estar vendo um fantasma e Jesus se apresenta reafirmando
a sua identidade. A figura de Pedro sobressai neste episódio. Ele que será o líder dos discípulos e da comunidade cristã. Nesse momento, assim como na prisão, julgamento e crucificação de Jesus, ele vacila em sua fé. Por isso, pede um sinal. E mesmo diante das evidências, continua com medo e tem sua fé abalada e enfraquecida. Pedro tira o seu foco da pessoa de Jesus e quando isso acontece, ele afunda. O mundo aqui, representado pelo vento, o surpreende como as tentações e quando isso acontece, o foco passa a ser o desejo, o medo, a ganância, o orgulho, a inveja que chamam a atenção para uma nova luz que não ilumina, mas ofusca o entendimento. Quando Jesus entra na barca, a tempestade se acalma e os discípulos se sentem seguros para continuarem a sua caminhada. Na vida é a mesma coisa. Quando há a presença de Jesus, as tempestades se acalmam para continuarem enfrentando com serenidade, coragem e fé todos os riscos. O cristão, quando está focado no Senhor, não vacila diante das dificuldades que o mundo impõe.